Boa noite. Então, estamos aqui para nossa primeira live sobre identidade e traços de caráter. Vamos só esperar mais um pouquinho, que o Instagram está informando sobre a live. Bom, oi Lu, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Estou esperando só um pouquinho o Instagram e avisando aí que estamos ao vivo. Tem mais um minutinho. Bom, eu já... tempão. Saudade, né? O tempo vai passando e a gente não se vê. Bom, eu vou começar aqui, por enquanto, até o pessoal ir chegando. Eu quero contar minha história para quem não me conhece ainda, quem vai assistir essa live depois. Eu sou dentista formada há 25 anos e nesse tempo de atendimento eu lidei com muitas mulheres e ainda lido, né, porque eu ainda atendo, mas muitas mulheres chegavam até o meu consultório e eu sempre gostei muito de conversar. E nessas conversas, muitas vezes eu nem cheguei a tratar dessas mulheres em certas sessões, porque elas se sentiam à vontade de se abrirem comigo e contar das suas dores, dos seus problemas. Então, muitas saíam dali com a sensação de que, e me falando que tinham chegado ali com muitos problemas, com muitas dores e estavam saindo dali mais aliviadas, com a cura. E esse escutar que eu sempre tive, na verdade, estava em mim. E eu nunca precisei fazer muito esforço para isso. E então, ao longo desses 25 anos, eu fui tratando dessas mulheres, não só dos dentes, mas também um pouquinho da alma, que eu acho que foi o que Deus colocou em mim. E então, chegou um tempo da minha vida que eu comecei a questionar algumas coisas pelas quais eu passava. E eu tinha uma história que eu contei para a minha vida inteira, que eu era tímida. E chegou um tempo que eu comecei a ter vontade de falar para mulheres e falar com mulheres, porque individualmente para mim era muito fácil, mas quando eu tinha que lidar com o público, que fossem 5 pessoas, para mim já era muito difícil. E eu não entendia essa vontade que eu tinha, porque eu me via palestrando para mulheres e como assim que eu ia falar para mulheres sendo que eu tinha essa timidez, que era o que eu dizia para mim mesma. Então eu fiquei com um conflito dentro de mim e eu comecei a não entender o que estava acontecendo. E aí, então eu fui procurar alguns cursos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para me entender, para entender o que estava acontecendo comigo. E então eu fui me deparando com um universo que eu me apaixonei. E em um primeiro curso que eu fiz, que foi um que mudou a minha vida, eu entrei em contato lá com as histórias que a gente vive. E que tudo aquilo que a gente vive na infância, a gente traz para o hoje e a gente vira a mulher que a gente é hoje. E às vezes às custas de muita dor, e na verdade uma mentirinha que a gente conta pra gente, que na verdade a gente conta essa mentira pra gente sobreviver, pra gente ter mais força pra viver nesse mundo e pra se proteger. Então aconteceu um fato comigo quando eu tinha cerca de 9, 10 anos. Eu estava na escola, eu sempre fui muito quieta, nunca fui de gostar de correr, de pique-pega, voltar para a sala depois do recreio, voltar toda suada. E aí eu estava num local
que era uma espécie de um alpendre, tinha umas escadinhas assim, não muito alto, mas devia ser assim, umas 5 escadinhas, e eu tava ali sozinha, porque ou eu ficava sozinha ou eu ficava com uma amiga. Eu nunca fui de ter muitos amigos, então esse dia eu acho que a minha amiga não estava na escola, porque eu estava sozinha e só observando as crianças brincando e correndo ali. E aconteceu que veio uma menina mais velha do que eu, bem maior que eu, e do jeito que ela veio correndo, ela subiu aquelas escadas e veio e me deu um tapa no rosto. E foi um tapa muito forte, não foi um tapinha, foi um tapão. E aí doeu muito. E eu lembro que eu não contei pra ninguém. Correu uma lagriminha aqui, eu segurei a história de engole o choro. E eu lembro que eu tive medo de contar para os meus pais, para a professora, para a diretora da escola, porque eu não sei também que história que eu tinha ouvido, mas é como se a culpa fosse minha por ela ter me batido. E aquela menina eu nunca tinha visto, aliás, nunca tinha visto na escola, mas eu nunca tinha tido uma conversa com ela. Eu era muito quietinha, então eu não brigava com ninguém, e eu fiquei sem entender por que ela me bateu. E aí, quando a gente tem um trauma na infância, e todos nós vamos passar por traumas maiores ou menores na nossa infância, acontece ali uma pausa. A vida ali, naquele momento, ela é pausada. E aquela criança, independente da idade que ela tenha, ela vira para ela mesma e fala. No meu caso, aquela criança de 9, 10 anos de idade falou para mim: nunca mais você vai ficar exposta, nunca mais você se exponha, porque senão alguém vai vir e vai te machucar. E aí eu passei a vida assim, contando para mim mesma que eu era tímida e me escondendo, sempre me escondendo. E foi também nesse primeiro curso que eu fiz, eu entendi por que eu fui buscar odontologia. Porque odontologia eu não precisava me expor. Eu lidava com uma única pessoa por vez, a menos que eu quisesse ser professora, né? Eu nunca quis, já me ofereceram por algumas vezes, eu nunca quis. E então eu não me expunha, não precisava me expor, não precisava expor os meus pensamentos, né? Não precisava me colocar para o mundo. E depois que eu voltei desse curso, esse curso foi um divisor de águas na minha vida, porque ele transformou a minha vida, transformou meus relacionamentos, o meu casamento foi para um outro patamar. Essa questão de me mostrar para o mundo, eu entendi que eu não nasci para me esconder, eu nasci para fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, conversar com mulheres e trazer transformação para a vida dessas mulheres. E aí, depois desse curso, uma semana depois, eu recebi um convite para palestrar para mulheres. E, na verdade, assim, né, dizem que aquilo que o seu coração, onde seu coração está, as coisas, você acaba atraindo as coisas para si. E eu recebi esse convite para fazer uma palestra para mulheres, e era para 350 mulheres. E eu aceitei. De cara, quando me fizeram o convite, eu aceitei. E seria um congresso de mulheres. E 5 meses depois, estava eu saindo de Brasília e indo palestrar para 350 mulheres. E quando eu estava lá, eu tive a certeza que eu realmente, aquilo era que fazia meu coração cantar. Eu tinha nascido para aquilo, porque eu via no rosto daquelas mulheres a transformação, as lágrimas caindo, mulheres liberando dores e pesos que há muito tempo elas carregavam sem necessidade. E ao final, muitas vieram falar comigo, me abraçar. E chorando, em lágrimas, elas falaram, muitas falaram. Teve uma que me falou: eu carreguei por 28 anos um caminhão nas costas, e só de te ouvir hoje, eu acabei de deixar esse caminhão e tomei a consciência de que eu não precisava carregar esse peso. Então isso é muito, meu coração canta de alegria de ouvir isso. E aí, então, eu sempre gostei de falar de identidade, porque é isso, porque se a gente não se conhecer, não se entender, todo o resto da nossa vida fica muito mais ou menos bagunçado, ou muito bagunçado. Então, a gente tem que partir de nós para depois a gente conseguir chegar ao outro e transformar as nossas relações. E identidade, a gente precisa ir lá na singularidade da mulher. E singularidade no dicionário é atributo daquele que não é comum. E nós não somos comuns, né? Nós somos únicas, nós somos especiais, cada uma com a sua individualidade.
E para quem já me segue aqui sabe, quem me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou cristã e eu sempre estou falando aqui sobre a palavra de Deus, estou falando sobre Jesus, meu amor pelo Evangelho. E quando Jesus veio aqui, ele falou que ele veio ao mundo para nos trazer vida e vida em abundância. Então, se eu não estou com os relacionamentos legais, eu não estou sentindo uma paz, eu não estou sentindo alegria, tudo tá meio mais ou menos, eu não estou vivendo uma vida em abundância. E quando a gente toma conhecimento e entra em contato com essa singularidade que nós temos e a nossa identidade, a gente consegue sim viver uma vida plena. Claro que não estou dizendo que a gente não vai ter problemas, né? Vamos ter problemas sim, mas a gente consegue lidar melhor com as situações quando a gente tem muito firme quem nós somos e quem nós nascemos para ser. Então, falando sobre identidade, muitas mulheres, eu ouso dizer que a grande maioria das mulheres tem a sua identidade roubada lá na infância. Por abuso, seja abuso sexual, abuso moral, abuso às vezes moral pelo próprio pai, aquele pai que é muito duro, muito severo, não deixa essa criança, essa menina ter voz ativa, né? Tá sempre calando essa menina. Essa identidade ela vai perdendo esse senso de singularidade. Às vezes, conflito com a mãe, mães também muito autoritárias, que tem mães que disputam com as filhas. E hoje, com o aumento dos conhecimentos, a gente tem visto a síndrome de borderline, mães narcisistas que trazem esses conflitos para essas meninas e causa muita dor nessas meninas que vão se transformar em mulheres com muitos traumas e com dificuldade para levar os relacionamentos pela vida. Outro motivo também são, às vezes, rivalidade com os irmãos. Quando os pais também têm uma preferência por um ou por outro filho, demonstram uma preferência, então essa menina também vai se sentir com esse senso de singularidade roubado, distorcido. Ela cresce na vida entendendo que ela é menor que o irmão, ela é menos que o irmão. Então também tem esse senso de singularidade roubado. Vários conflitos nas famílias, né? Tem famílias muito disfuncionais também trazem isso para essa mulher. E essa mulher, ela vai viver a vida trazendo para si relacionamentos doentios, relações que muitas vezes ela inconsciente ela vai querer repetir aquilo que ela viveu na infância. Às vezes ela amava tanto aquele pai que tratou ela daquela forma que ela vai querer repetir, talvez no esposo, no marido, aquele relacionamento que ela teve com o pai, porque ali ela tem, entre aspas, de volta a presença daquele pai. E todo ser humano, ele tem uma necessidade para ter essa singularidade muito firme dentro de si. Todo ser humano tem necessidade de respeito e dignidade, né? E com a mulher também é isso. Então, às vezes, quando ela não tem esse respeito, não se sente respeitada e se sente desvalorizada, ela às vezes ela vai buscar isso na vida a qualquer custo. E para a mulher também, afeição, sentir afeto do outro. Atenção, mulher precisa de muita atenção. Amor e valorização, se sentir valorizada e se sentir amada, porque essa é a nossa essência. Ela acaba ou buscando, como eu já falei, de uma forma errada, num relacionamento doentio, ou então ela vai criar uma armadura, ela vai criar uma máscara, uma casca para se defender daquilo que ela não tem. Então ela sempre está atacando. Então ela se torna também uma mulher às vezes até agressiva nos relacionamentos por não ter aquilo que é o básico para ela se sentir valorizada como mulher.
E a mulher, para ter esse senso de singularidade e identidade muito bem formado, ela precisa do homem, do esposo. Então, voltando aqui, falando da Bíblia mais uma vez, lá em Gênesis vai dizer que deixarão pai e mãe, o homem e a mulher vão deixar seus pais e vão se unir e vão formar uma só carne. Então, eu com meu esposo, na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Então, eu preciso ser 100% feminina, 100% a minha identidade de mulher, juntando com o marido 100% masculino, e nós vamos formar uma só carne, e aí sim a gente vai se completar. Quando eu não tenho essa identidade formada, me uno a um homem que às vezes ele até tá com a identidade dele bem firme, porque ele vai ter a singularidade dele também. Os atributos que Deus coloca em nós como mulher, a feminilidade, esse afeto, nós somos a parte acolhedora do lar. Não estou dizendo que o homem é bruto, que o homem também não vai acolher, mas essencialmente a mulher é assim. Ela é a parte acolhedora, a parte nutridora, a parte do afeto. E o homem entra com a masculinidade, o homem que tem as atribuições. Esses dias eu falei do homem sair à caça. Ele que tem a atribuição de ser o provedor, e muita gente vai falar que isso é machismo, mas na verdade Deus colocou nele uma força na verdade uma força para aguentar essa... Me fugiu a palavra, mas na verdade assim, é um embate que ele vai, né? Ele vai para a vida, como se fosse para caçar, para trazer o alimento para casa. Então essa provisão, ele consegue aguentar o baque, o tranco. E quando a mulher chega nesse relacionamento com o seu senso de singularidade abalado, afetado, e ela quer inverter esses papéis, muitas vezes ela quer inverter os papéis, ela que quer ir para a rua, ela quer ser guerreira, ela quer ganhar mais com o marido, ela até consegue, muitas conseguem, mas às custas de muita dor emocional, muito prejuízo emocional, porque ela vai ter que abrir mão de muitas outras coisas, da sua feminilidade, para poder conseguir trazer essa provisão para casa, para o lar. Então, a mulher tem que ser 100% na sua feminilidade, o homem 100% na sua masculinidade. Aí sim, unindo, eles vão ser um todo completo, e esse relacionamento tende a ser muito bom, porque cada um no seu papel, um não interferindo no papel do outro, vai ser muito mais leve. E uma coisa eu digo, quando a gente começa a assumir o papel que não é nosso, que é do homem, a gente traz muito peso para a nossa vida. É muito cansaço, como eu disse, a mulher não aguenta essa carga de guerreiro o tempo inteiro, de fazer o tempo inteiro. Então, ela vai estar a maioria do tempo muito cansada, vai estar estressada. E aí ela usa a energia dela, que seria para ser usada em outras áreas, toda para competir, digamos assim, com o homem, para mostrar para o homem que ela consegue, que ela é forte. E mulher é muito forte, a gente aguenta muita coisa. Nós somos a coluna do nosso lar quando nós somos casadas. Nós somos a coluna do nosso lar. E a gente pode ver, por exemplo, quando a gente adoece, a gente precisa ficar deitadinha, quietinha lá, fica tudo muito mais meio bagunçado, né? Ninguém sabe se você não faz a comida ou se não tem quem organizar, quem vai fazer. Fica tudo muito desorganizado, todo mundo meio perdido, porque a gente é coluna. A gente é coluna espiritual, a gente é coluna emocional para os nossos filhos, para os nossos maridos. Então, se a gente não tá bem, se a gente não tá muito firmada em quem nós somos e quem nós nascemos para ser, vai ser tudo muito desorganizado, meio desorganizado, e a gente vai estar sempre correndo para apagar incêndio, apaga aqui, apaga ali, corre. E então, por isso que esse motivo, a identidade foi essa primeira live, porque é essencial nós sabermos quem nós somos, nós estarmos muito bem certas de quem nós somos, para que a gente possa expandir e nossa vida seja assim
realmente leve, como eu sempre fico falando aqui, né? Eu acho que tem gente que deve falar assim, a vida dela é leve, não tem problema. Não é isso. Mas até nos problemas a gente consegue passar de forma mais leve e chegar do outro lado mais tranquila, sem tantos prejuízos emocionais e até às vezes físico, porque às vezes a gente tentar ser quem a gente não é, a gente acaba trazendo para a nossa vida até doenças físicas mesmo, doenças emocionais que às vezes se transformam, né, em doenças físicas. E nós temos que trabalhar para termos essa identidade de forma bem firmada, 6 pilares que tem que ser muito bem trabalhados. E eu coloquei por ordem realmente de prioridade. Então, primeiro é o pilar espiritual. Não tem como a gente fugir de ter uma vida espiritual muito bem firmada. Nós precisamos ter, sim, relacionamento com Deus. Para quem é cristão, isso vai fazer sentido. Para quem não é, não vai fazer sentido. Mas eu, como cristã, preciso falar isso aqui porque, para mim e para quem é cristão, Deus nos criou. E Ele é o ser supremo. Então, se eu não tenho um relacionamento íntimo com o meu Criador, todas as outras coisas vão desandar. Eu não tenho alicerce. Então, meu primeiro alicerce tem que ser com Deus. Então, é um relacionamento e é uma intimidade. Como é que a gente tem intimidade com alguém? Passando tempo de qualidade com essa pessoa. A gente só vai conhecer e se deixar conhecer pelo outro se a gente passar tempo com ele, gastar tempo com essa pessoa, né? E Deus é relacional, então a gente pode dizer que Deus é uma pessoa e se relacionar com ele. Então, primeiro pilar espiritual. Depois o emocional, que é o que a gente está falando um pouco aqui, desses traumas de infância que a gente precisa voltar lá, entrar em contato com eles e tomar a decisão de não permitir, por exemplo, de uma coisa tão pequena, né, que um tapa que eu levei na infância. Não é uma coisa pequena, mas que me travou durante a vida inteira. Eu passei, eu perdi muitas coisas por conta disso que aconteceu na minha infância. Eu contei uma historinha pra mim que eu era tímida e deixei várias oportunidades passarem. Uma delas foi ser professora, que talvez eu tivesse sido uma boa professora, porque hoje eu entendo que eu gosto de falar. Mas eu passei o restante da minha infância, adolescência, inclusive faculdade, sem conseguir levantar a mão numa sala de aula para fazer uma pergunta para o professor, porque era uma sensação tão ruim, meu coração disparava, eu começava a suar, que a sensação é que realmente eu ia passar mal, por conta daquela historinha que eu contei, que alguém iria me machucar se eu ficasse exposta. Então eu ficava com dúvida, eu saía da sala de aula com dúvida. Se eu conseguisse encontrar com esse professor no finalzinho, ali na porta, eu perguntava para ele 1 a 1. Se não, eu ficava com a dúvida e me virava para resolver aquela dúvida que eu tinha. Isso eu entendo que eu perdi muita coisa com isso, né? Eu deixei muita coisa passar, algumas oportunidades passarem, por conta de um trauma lá da minha infância que me travou. E esse é um trauma pequeno, mas tem muitas mulheres que têm traumas muito maiores. Abuso sexual é um trauma muito grande que precisa ser tratado. Tem muita mulher que coloca isso debaixo do tapete, esconde, abafa, porque como eu entendi, como eu não contei para os meus pais, como eu disse aqui, não contei para os meus pais, não contei para a professora que a menina me bateu, porque eu achava que eu era culpada por ela ter me batido, sem eu ter feito nada para ela. Essas mulheres que sofrem abuso, a grande maioria acha que ela foi culpada por ser abusada. E ela não consegue, muitas vezes, se relacionar com nenhum homem mais na vida, aliás, com nenhum homem na vida, porque ela acha que todo homem é abusivo e vai abusar dela. Ou então ela repete no casamento aquele abuso que ela sofreu e ela permite um homem abusivo. Talvez ele não abuse dela sexualmente, mas ele vai abusar moralmente dessa mulher. E ela entende que ela precisa passar por aquilo. E isso precisa ser tratado. Isso precisa, às vezes, porque voltar no passado vai doer. No dia que eu entrei em contato com essa situação que eu vivi, eu senti de novo o arder aqui no meu rosto. Eu senti o tapa aqui no meu rosto. Dói, mas depois que você coloca aquilo pra fora e trata aquilo,
é como a moça me disse, tirei um caminhão das costas. Então a gente precisa entrar em contato, deixar a dor vir para depois a gente ser curada. E para curar precisa falar. Se a gente ficar guardando, tentando se curar sozinha, a cura não vem. Então, para vocês que estão aqui, eu convido vocês que têm dores, da menor ou a maior, a voltar lá no cerne dessa dor, no momento onde essa dor aconteceu, e tentarem e buscarem ir atrás realmente dessa cura, porque vale a pena, porque às vezes você passa uma vida inteira travada por conta de uma dor, e às vezes, como a minha, muito pequena, para deixar a vida somente passar. Porque, como eu disse no início, a gente é única e nós somos individuais. Deus nos fez, não por acaso que a nossa impressão digital é individual, é única. Nós somos únicas, né? Com a nossa beleza. Nós somos perfeitas na nossa imperfeição. Nós somos perfeitas porque Deus, que é perfeito, nos criou a sua imagem e semelhança. Então eu tenho que entender que eu sou perfeita, sim, mas com todas as minhas imperfeições. E falando de imperfeição, nós mulheres temos uma tendência de buscar muito a perfeição. Nós buscamos o tempo inteiro ser perfeitas em tudo, né, que a gente faz, como esposa, como mãe, como filha, como profissional, dona de casa. Às vezes a gente está sempre procurando alguma coisa que está fora do lugar para colocar no lugar, e às vezes o que está fora do lugar está aqui dentro. Quando a gente procura muita perfeição, colocar tudo do lado de fora, ser perfeito, tem alguma coisa aqui dentro que está fora do lugar, e a gente tem que buscar isso, porque nós nascemos com essas imperfeições e a gente precisa entender que a gente é vulnerável. Nós somos vulneráveis e a gente precisa aceitar essa vulnerabilidade. Tem um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown. Não sei se alguém aqui já leu, mas ele fala exatamente isso. Nós precisamos aceitar essa vulnerabilidade, porque senão a gente vai estar o tempo inteiro insatisfeita com tudo, porque a gente busca perfeição e a gente não vai conseguir ser perfeito o tempo inteiro. Então a gente vai estar sempre insatisfeito o tempo inteiro. E existem pessoas, na verdade, que são acostumadas a apontar o erro do outro, né? Ficam somente como espectadoras e olhando a vida do outro e apontando o erro, o defeito, e não olham para si, olham somente para o outro. E eu quero fazer uma analogia aqui, é um pouco fora do mundo da mulher, mas eu quero fazer uma analogia com um jogo de futebol. Raras as mulheres que gostam muito de jogos de futebol, né? Mas só para vocês entenderem isso que eu quero dizer. Quando a gente vai para um estádio, eu já fui só 3 vezes, então, mas assim, a gente vai para um estádio, a gente senta ali confortavelmente, às vezes com uma pipoquinha, como espectadores, meros espectadores de um jogo que vai acontecer. E aí nós temos o nosso time de coração e a gente fica na arquibancada apontando o dedo. No caso dos homens, né, as mulheres não vão xingar, mas assim, os homens vão xinga a mãe, fala que o rapaz não tá dando o máximo de si, ele não tá suando, não tá fazendo jus ao salário, o salário que ele ganha, porque não tá, né, tá fazendo corpo mole. E aí nós na nossa situação muito confortável, nós ficamos apontando o erro do outro, sendo que nós não estamos fazendo esforço nenhum para que aquele time ganhe aquele jogo. Então, eu trago aqui um convite à reflexão. Às vezes ali naquele jogo vai acontecer um pênalti, e aí ou um dos jogadores vai levantar a mão e dizer deixa comigo que eu bato, ou alguém, o técnico, né, vai designar alguém para bater aquele pênalti. E aí no momento do pênalti, que é o momento auge, né, daquele jogo, ele perde aquele pênalti e a gente como espectador vai fazer o quê? Xingar, brigar,
E naquele momento ali, nos esquecemos que aquele jogador que bateu o pênalti e perdeu, ele passa muitas horas do dia dele, todos os dias da semana, treinando para chutar um pênalti. E ele se esforça muito. E depois é uma atitude de muita coragem você chegar na frente de um gol, porque é época de Copa do Mundo, é mais fácil, né, da gente vivenciar isso. Você chegar na frente de um gol e falar, deixa que eu bato, é comigo. Então isso é essa analogia que eu quero trazer para a nossa vida. Nós, como mulheres, nós passamos o tempo inteiro em treinamento. E às vezes a gente vai ter uma chance, e aquela chance, entre aspas, nós não vamos conseguir atingir o alvo. E aí nós vamos nos cobrar. E a pessoa que está na arquibancada, os outros à nossa volta, nós estamos preocupados mais com eles, do que eles vão dizer, do que o resultado que a gente vai alcançar com aquele ato, com aquela atitude. Então, essa analogia do jogo, eu quis trazer para convidar você a não ficar só como espectadora da sua vida, para ter a coragem de entrar em campo, a coragem de levantar a mão e falar, deixa comigo, e tomar a rédea da situação, porque os jogadores que estão ali dentro daquele jogo, eles estão correndo 50 minutos para fazer aquele time ganhar. Eu nunca vi jogador por vontade própria fazer o gol contra, né? A não ser que seja comprado, mas é outra história, né? E eles estão ali sim para que o time deles ganhe. E eles tiveram a coragem de se colocar em campo. Então eu te convido para ter a coragem de se colocar em campo e tomar a rédea da sua vida. E tomar o controle da situação. Porque às vezes as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo medo do julgamento e dos dedos apontados. Olha o que aconteceu, olha a vida dela, olha... E querendo ser a perfeita e não tomar decisões que a gente precisa tomar. E é essa reflexão com essa analogia do jogo. Vamos todas sim entrar em campo, vamos deixar de ser meras espectadoras da nossa vida e deixar que os outros fiquem dizendo, né? Corre pra lá, chuta pra lá, passa a bola pra não sei quem, porque é isso que acontece no campo de futebol. Você tem um monte de técnico dizendo que aqueles que estão ali em campo, os 11, façam com a bola. Quando na verdade eles já foram treinados para fazer aquilo que eles precisam fazer. Eles sabem o que eles precisam fazer. Então nós também, no nosso campo de batalha, nós sabemos o que nós precisamos fazer com os filhos, em casa, com o marido, na profissão, como agir. Só que às vezes a gente se trava. A gente se trava e fica sendo também sentado na arquibancada, sendo meras espectadoras da nossa própria vida. E as pessoas ditando o que a gente deve fazer. E agora eu quero entrar um pouquinho com vocês sobre essa minha nova formação, que é a formação de analista. Que quando eu entrei em contato com isso, eu falei, pronto, fechou aquilo que depois que eu entrei em contato com esse universo, que eu queria trabalhar com mulheres, que eu queria trazer transformação na vida das mulheres, eu não sabia, eu queria ter uma forma prática, porque falar sobre o problema é muito bom, mas resolver é diferente. Então, às vezes, só falar vai te trazer um alívio momentâneo, mas atitude prática, só com atitude, com ação, é que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. E a análise corporal me trouxe isso, me trouxe essa ferramenta que a gente consegue colocar em prática e eu consigo tirar essa mulher dessa dor e transformar a vida dessa mulher. Então, essa análise, quando juntei identidade, que é o que eu amo falar, sempre amei, com essa análise corporal, fechou o ciclo que eu precisava. E eu vou falar aqui rapidinho um pouco de cada traço e eu quero aí que vocês comecem a se perceber em cada traço. Todo ser humano tem 5 traços de caráter, então quando eu falar de um traço, às vezes você vai se identificar com um e depois você se identifica com outro. Todos nós temos os 5, só que às vezes a gente tem 2 em maior
Então a gente tem um gráfico, né? 2 a gente tem picos e o restante mais baixinhos. Ou então tem pessoas que são mais, que a gente fala distribuídas, é mais ou menos igual. Aí essas pessoas são as pessoas que falam, mas eu sou muito confusa. Ora eu sinto, ora eu não sinto, ora eu quero, ora eu não quero. São essas pessoas que têm esse traço mais distribuído. Mas indo lá no início da análise corporal, desse estudo, lá na época de Freud, ele começou a ver que tinha certas personalidades que ele chamava, certas pessoas, elas não tinham ganhos com a psicanálise, com a terapia que ele usava. E ele começou a encaminhar esses pacientes para o Reich, William Reich, que era um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, que também era médico psicanalista. E aí Reich, atendendo essas pessoas, ele começou a ver que várias pessoas com um comportamento igual, eles tinham o mesmo formato de corpo, eles tinham um formato de corpo parecido. E isso é fantástico, porque assim, é razão pura, né? A gente entra num universo do inconsciente e subconsciente, mas a gente também tem a razão ali para comprovar. E aí ele começou a sistematizar isso, ele começou a estudar, elencar, e ele descobriu que sim, existem 5 traços de caráter. Tem gente que fala que são traços de personalidade. Então são a forma daquela pessoa agir e reagir. E aí ele começou a linkar como essa pessoa reagia na vida com o formato de corpo dela. Então, falando dos 5 traços, o primeiro traço, esses traços vão se formar desde o ventre até por volta de 5, 6 anos de idade. Então, o primeiro traço a se formar é o traço esquizoide. E abrindo um parênteses aqui para esses nomes, são nomes esquisitos, são nomes que uns parecem doença, outros parecem... me fugiu o nome aqui. Tipo psicopata, uma anomalia, uma doença moral. Mas os estudiosos brasileiros que trouxeram, que desenterraram esse estudo de Reich que estava guardadinho, eles resolveram manter esses nomes porque eles quiseram honrar a origem. Então os nomes são meio esquisitos, mas não tem a ver com doença, não tem a ver com desvio de personalidade, são meros nomes. Então esse esquizoide são pessoas muito reclusas, pessoas que precisam do canto delas, pessoas que não gostam de ficar com muita gente ao mesmo tempo. E falando do formato do corpo, são aquelas pessoas mais espichadas, mais alongadas, e são aqueles magrinhos, muito magrinhos, ossudos mesmo, que quando a gente olha para eles, a cabeça é um pouco mais ressaltada, a cabeça vai aparecer mais naquele corpo, porque é um corpo muito esguio, muito fininho. As articulações também são evidentes, você vê aquele joelho saltado, o cotovelo saltado. E são muito magras, não tem músculo, você olha e parece que aquela pessoa vai se quebrar, que foi uns gravetinhos montados assim, unido pelas articulações, uma cabeçona, porque essa pessoa foi feita para pensar. O mundo dela tá na cabeça, tudo ela cria aqui, então ela tem quase que um mundo imaginário, na verdade ela tem um mundo paralelo. Às vezes você tá com uma pessoa dessa e ela desliga, de repente ela desliga, você tá falando com ela, quando você vê, ela fala, e aí você vê que ela realmente não estava ali. E aí, essas pessoas, como eu digo, todos os traços precisam ser respeitados. Mas essas pessoas são tidas como insensíveis. Quando é filho, então, a mãe sofre com um filho desse. Por quê? Você pega no colo, o menino te empurra. Você quer dar beijo, o menino não quero. Os familiares também, avós, tios, começam também a ver essa criança, comparar com a outra. Ai, mas fulaninho nem fala comigo, fulaninho nem me liga, fulaninho nem me dá um beijo, fulaninho... E todos os traços precisam ser respeitados, porque todo traço de caráter, ele tem o seu recurso, o seu lado bom, mas ele tem uma dor, a dor existencial, que foi essa dor, esse trauma que ele viveu lá, que fez com que ele se formasse desse jeito. Então, a dor do esquizoide é a dor de ser rejeitado. Ele se sentiu assim como ele estava se formando no útero.
não foi porque essa mãe rejeitou ele, mas ele se sentiu rejeitado por uma situação que a mãe passou. Talvez essa mãe grávida tenha passado por um trauma, e aí aquele útero ficou desconfortável, porque toda vez que a mulher grávida passa por situações complicadas, esse sangue foge ali do útero, esse útero fica mais duro e mais frio. E esse útero é o mundo daquele bebê. Então aquele bebê entende, esse mundo que eu tenho aqui me rejeita, então é melhor eu nem existir. O que essa pessoa faz? Quando nasce e vai pela vida, ela se retrai, fica no seu mundinho, na sua caverna, porque é melhor eu nem existir, melhor eu nem ter contato com essas pessoas, porque assim elas não vão me rejeitar. Então eu ficando quietinha aqui, eu e meu mundo, e ninguém vai me rejeitar, e eu não vou voltar a sentir essa dor que eu senti lá atrás. Mas essas pessoas, como todos os traços, são essenciais para a sociedade, óbvio. E essas pessoas são os gênios da nossa sociedade. São aquelas pessoas que você olha para ela e elas têm aquele estereótipo que você fala assim, aquele ali é nerd. Usam óculos, na sala de aula ficam sozinhos no fundo, às vezes tem só um amigo ali para mal conversar, muito caladas, mas essas pessoas têm grandes ideias. Essas pessoas foram essenciais para a nossa sociedade, para a humanidade até aqui. E precisam ser respeitadas, e quando elas se sentem respeitadas, elas colocam as ideias delas para o mundo. Então, se tratando de filho, quando ele vem com as ideias mirabolantes, a mãe e o pai precisam apoiar aquela criança e dizer, uau, que ideia maravilhosa. Pode não ser, porque ele vai ter muitas ideias. Umas não vão ser tão boas assim, mas a gente precisa reforçar. Falando de marido, de relacionamento, esse homem, ele não vai, porque aqui a gente está falando para mulheres, né? Então eu vou falar do outro lado. Ele não vai ser aquele que vai declarar o amor, porque ele é muito racional. Na verdade, ele é extremamente racional. E o mundo dele é o mundo da lógica. Então ele não sabe o que é sentir amor. Ele sabe explicar o que ele sente. Então, ele vai ser muito bom de papo, de ter ideias, papo cabeça, mas ele não vai ser aquele homem que vai se declarar para você a todo tempo. E, inclusive, o Renato Russo, ele era muito esquizoide. Para quem lembra de Legião Urbana, né? Ele dançava meio desengonçado, essas pessoas são desengonçadas. E ele fez uma música que fala, uma partezinha, quem inventou o amor? Me explica, por favor. Então ele estava em busca de explicação do que era o amor. Provavelmente ele estava sentindo, ele estava com algo dentro dele ali que ele não estava sabendo explicar o que era. Não quer dizer que ele não sinta. Ele sente, mas ele não sabe expressar esse sentimento. Então ele precisa racionalizar. O segundo traço que se forma é o traço oral. E é o traço mais legal que tem, porque eu sou oral. Então a gente tem que entender que o melhor traço que tem é o meu traço. Eu tenho que entrar em contato com esse universo e ser muito feliz por ser quem eu sou. É o traço que gosta de falar, por isso que eu disse, eu vivi escondida, eu nasci para falar. Se eu não falar, eu vou entrando na dor. É o traço das sensações. É o traço da intensidade, quando tá bom demais, quando tá ruim demais. Então tem pessoas, inclusive, sendo diagnosticadas por terapeutas e profissionais como bipolares. E não são. São orais que ora estão na dor e estão no recurso e ficam migrando nessa intensidade de muito bom ou muito ruim. E os orais, eles precisam falar. Eles são pessoas que choram muito fácil. Então, se na infância essa criança vem ouvindo engole o choro, que menino chato chora por tudo, essa criança realmente engole o choro. Mas ela precisa se preencher com outras sensações. Ela é o traço que tem realmente a flor da pele. Os 5 traços, as 5 sensações. Paladar, olfato, tato. Então ela gosta muito de pegar, aquela pessoa que vive pegando. O Jô Soares, se você olhar a foto dele, ele é um oralzão, porque ele é um redondão, né? O oral, ele é todo redondinho, fofinho, homem as bochechas. E aí, ele é muito oral. Então, em toda entrevista do Jô, ele segura na pessoa, é tipo assim, fica aqui comigo, porque a dor dele é a dor de ser abandonado. Então, ele não quer ficar sozinho. Então, ele fala, ainda segura, não me deixa não, fica aqui comigo. E quando essa pessoa se sente só, abandonada, ela tem a tendência de chorar ou de comer. Se ela não puder chorar, ela vai comer, porque a coisa mais fácil que está mais à mão dela ali vai ser a comida. E aí
ela tem a tendência de engordar. Por isso que a gente é mais redondinho, mais fofinho, a gente vai ter mais carne. Eu não sou só oral, por isso eu tenho curvas, mas depois lá na frente eu vou falar qual é o meu segundo traço. Mas a gente tem a tendência de ser carninha. E quando eu falo que a gente entra na dor, nós mulheres, quando nós começamos a querer nos comparar com o outro e colocar a nossa régua na outra, vamos falar de mulheres, né? Eu quero entrar na forma que foi feita para outra, falando emocionalmente aqui, que a gente já falou atrás, mas falando também de corpo. A gente tem essa tendência de buscar muito, né? Que a sociedade impõe isso pra gente, né? Dita regras. E às vezes eu, como oral, vou querer entrar num traço de uma de Gisele Bündchen, que ela é esquelética e ela foi formada daquele jeito e ela tem um porquê de ser aquele jeito. E Gisele Bündchen nunca vai ter as carninhas que eu tenho. Porque, nem se ela comer muito o mundo, porque ela não foi conformada, não foi feita nessa forma que eu fui feita. Eu vivi um trauma na minha infância, enquanto eu era bebê, para me tornar oral. E esse trauma ela não viveu. Então, por isso ela não é cheinha e cheia de carninha como eu sou. Então, o oral precisa ter no mundo, então trazendo agora pra gente aqui como mulher adulta, a gente precisa ter um espaço de chorar. Vai vir uma vontade de chorar para quem é oral do nada. E eu não entendia isso, eu falava, meu Deus, de onde vem isso? Eu não tô passando por nada e eu quero chorar. E muitas vezes meu marido já me perguntou, tá chorando por quê? Eu falava, não sei. E hoje eu entendo que o oral, ele não é racional, ele não sabe racionalizar e muitas vezes ele não sabe explicar os seus sentimentos, ele não sabe explicar, ele só sente. Então ele precisa de estar ao lado de alguém que aceite isso e entenda isso e tá bom chorar, então deita aqui no meu colo, deita aqui no meu ombro, pode chorar o tanto que você quiser. Depois que a gente chora, a gente alivia e passou, e o mundo já tá colorido de novo e tá tudo bem. E às vezes a gente não chora só porque tá triste, às vezes porque a gente tá sobrecarregado de alguma coisa, sobrecarregou ou de emoções ou de carga de trabalho, porque o oral é como aquele bebê. Esse traço se formou na fase do bebê, na fase oral do bebê. Então ele precisa dos mesmos cuidados do bebê, ele precisa descansar, ele precisa de gente ao lado dele, suprindo essas necessidades emocionais. O terceiro traço a se formar, ele é o psicopata, que o nome já traz uma carga, né? E é um traço que ele é um traço mais desafiador da gente conviver com ele, porque ele é uma pessoa que entende que a vida é na base da troca. Porque ele também sofreu um trauma na infância que ele entendeu que ele só valia por aquilo que ele faz. E aí ele vai estar sempre olhando as pessoas que estão à volta dele, avaliando e sempre tem uma pergunta na cabeça dele. O que essa pessoa quer de mim? O que ela quer em troca com essa informação que ele vai ter de mim, o que ela quer em troca de mim? Então, que favor que ela quer que eu faça? Então, ele está sempre fazendo algo, porque ela acha que ela vale por aquilo que ela faz. Ela vai estar sempre fazendo algo, mas ela quer também algo em troca. Ela é a pessoa que nas relações, ela é justa. Ela não gosta de dever, mas ela também não gosta que as pessoas fiquem devendo para ela. E aí ela é mal vista, porque também ela é aquele traço que gosta ele é muito bom em articular com pessoas. Então, quando tem certas situações, ele olha para as pessoas à volta dele e diz, você pode fazer isso, você faz aquilo. E com aquelas pessoas, ele consegue articular o plano dele e fazer o plano acontecer. E às vezes dentro de casa é uma pessoa meio folgada. Pega isso pra mim, faz isso pra mim, você faz isso, você faz aquilo. E aí a gente precisa entender como essa pessoa funciona para também, se essa pessoa for o nosso marido, a gente não entrar numa posição de ai, mas que chato, ai, só me manda, que homem mandão. Porque você dando espaço para ele fazer e articular onde ele pode articular, e aí precisa entrar em acordo, as conversas dentro de casa precisam existir, até aqui é você, mas aqui eu quero mandar, aqui com as crianças eu quero mandar nisso e você nisso. Aí com esses acordos não fica tudo em cima, tudo pra ele e ele mandando em tudo, pra também você ter seu espaço, porque a gente, nós como mulheres, nós temos o nosso papel dentro de casa, quando esse casal está
alinhado, na mesma missão, olhando para o mesmo norte. O homem, como eu falei no início, né, o espiritual, o homem está aqui, depois vem o Deus está aqui, depois vem o homem e a mulher, esse homem traz essa proteção para essa família. Então nós temos um papel de submissão, não é de subserviência, mas é uma submissão embaixo dessa mesma missão, que é essa missão que esse homem traz para dentro dessa casa. E a gente tem que ter essa submissão, mas a gente também tem que ter nossa voz. Nós precisamos ter voz ativa dentro da nossa casa, porque senão a gente vai entrar na dor, independente do traço que a gente tiver, a gente vai entrar na dor e a gente não vai poder ser quem nós nascemos para ser, exercer a nossa identidade dentro desse lar. E então, falando do psicopata, ele é um traço muito bom com a liderança. No mundo, na vida social, ele é um dos traços que mais se sobressai como bom profissional, para ser bem financeiramente, inclusive. Eles, quando você olha esses grandes empresários, esses CEOs, esses homens de destaque, mulheres de destaque, a maioria tem esse traço muito forte. Então a gente precisa também respeitar, mas é um traço que precisa de muito acordo para ele não te sufocar. O quarto traço é o masoquista, mais um nome também que traz uma coisa pejorativa, mas não quer dizer que é o traço que ele gosta de sofrer. E falando do formato do psicopata, ele parece um triângulo invertido, um funil. Ele é aquela pessoa mais larga aqui em cima que vai afunilando, o quadril mais fino e a perna uns cambitinhos. Não adianta o que ele faça na academia, que malhe, que pegue peso nessa perna, para essa perna ficar uma perna troncuda. Não vai, porque ele é assim, ele foi conformado assim e ele vai ser sempre assim. E o masoquista são aquelas pessoas quadradinhas, não tem cintura. São pessoas que o medo deles, o medo do psicopata é ser manipulado. O medo do masoquista é ser humilhado. Então ele vai fazer tudo muito certinho para que nada saia do script, nada saia errado, para que as pessoas não apontem o erro dele, porque se o erro dele for apontado, ele assim está se sentindo humilhado. Mas são pessoas extremamente leais, são pessoas que... aquela pessoa que se você contar um segredo, ele vai guardar as 7 chaves. Mas são pessoas que para si não são muito boas, porque ele é o amigão, aquele que ouve de todo mundo, escuta, ouve o outro chorar, traz a resolução do problema dos outros, carrega até o problema do outro nas costas, carrega a dor emocional do outro, por isso que a gente fala que às vezes ele vira lixo emocional. A pessoa já descobriu aquilo, então tá sempre chegando para ele para desabafar. E ele ouve e guarda, ouve e guarda. E aí às vezes ele traz solução para a vida do outro, enquanto a vida dele fica muito ruim. A vida dessa mulher vai ficando muito pesada. E essa mulher também tem a tendência de engordar. É aquela mulher quadradinha que vai engordar, mas é aquela mais troncudinha, sem curvas. Porque esse traço foi formado para ter força, para aguentar os embates da vida. Ela aguenta muito embate, mas essa mulher precisa aprender a falar não. Essa mulher precisa se colocar em primeiro lugar, porque ela coloca todo mundo na frente da vida dela. Quando ela olha, ela resolveu a vida de todo mundo e a vida dela tá muito ruim. Então, e aí ela para de ter sonhos e a vida fica bem pesada. O bom desse traço, a coisa boa desse traço é que eles são muito bons executores, muito bons. Quando você dá uma tarefa para essa pessoa fazer, ela vai ver nos mínimos detalhes para colocar essa tarefa em ação. E você pode dar na mão dela e confiar de olhos fechados que você vai, quando ficar pronto, não vai ter um furo, porque ela olha os mínimos detalhes para não ter furo, para que ela não seja apontado o erro dela e ela não seja humilhada. E são pessoas muito leais e muito amigas. São pessoas que não gostam de improviso na vida, então tudo dela é muito bem planejado. Ela só dá um passo se ela estiver muito segura que aquilo ali vai dar certo. E o quinto e último traço é o traço rígido. É um traço da proatividade, é o traço que deixa que eu faço,
É o traço que você palpa toda a obra, você chama, vamos viajar amanhã, embora, tá sempre pronto. Só que é um traço também que passa por cima das suas próprias vontades, para dizer para o mundo que eu sou muito boa no que eu faço, que tudo que eu pego para fazer eu faço com muita vontade e com muita maestria, e ela quer mostrar para todo mundo que ela é perfeita e ela vai ser sempre a primeira. Porque a dor dessa pessoa é ser trocada por uma opção melhor. Então, se eu sou a primeira, eu nunca vou ser trocada. Só que como eu já falei lá atrás, né? Ninguém é perfeito. A gente até pode ser o primeiro lugar hoje, às vezes amanhã, mas nem tudo a gente vai ser perfeito. A gente não vai conseguir ser perfeito em tudo. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente aqui ou ali, em uma ou em outra área. E essas mulheres, elas suprimem todas as suas vontades às custas de ser a melhor. Então, ela não descansa nunca. Ela não se dá o direito de deitar e ficar olhando para o teto. Porque ela é aquela que ela tá aqui assistindo a live, mas ela tá pensando e que ela não fez uma coisa, que tem roupa para lavar, que tem não sei o que, e tem um trabalho que ela não fez. Ela tá o tempo inteiro assim. E aí, às vezes, falta o foco. Porque ela precisa dar conta de tudo. Ela contou para ela essa história que ela precisa dar conta de tudo. E essa mulher ela não consegue relaxar, ela não se realiza porque ela fica o tempo inteiro correndo atrás de um troféu que ela não sabe nem que troféu é esse, disputando com gente que ela não sabe nem quem são essas pessoas que ela está disputando. E ela perde o encantamento pela vida, porque ela está sempre correndo, e ela não consegue ver a vida acontecendo à volta dela. Ela é excelente para a sociedade, excelente líder, excelente para colocar uma empresa para fazer e acontecer, mas para ela mesma, ela é péssima. Inclusive, são pessoas que vão ter fibromialgia e vão ter muitas dores musculares. E esse é o meu segundo traço que eu falei que ia falar. E o corpo dessas pessoas são aquelas pessoas, são as mulheres violão. Elas são aquelas mulheres das curvas. Então, como é meu corpo? Eu sou rechonchudinha, bochechuda, cheia de carne, mas por mais que eu engorde, eu não vou ser como Jo, redonda, totalmente redonda. Eu vou ter as curvas porque a rigidez que eu tenho vai segurar. Então eu vou engordando com curvinhas. Mas essa rígida, como ela quer sempre ser perfeita, ela se trava. E são as pessoas musculosas, né? São aquelas pessoas muito bem definidas. Então, porque ela tem uma rigidez muscular. E aí, isso traz dor. Hoje eu tô aqui com a minha coluna doendo, porque essa rígida fica falando pra mim oral, que quer falar. Como assim? Você tá louca? Como você marca uma live em 4 dias? Tem que estar tudo perfeito, você tem que estudar mais, o que mais que você vai falar? E aí, eu travo, e aí vem as dores musculares. Eu tô sempre com dor aqui. Porque eu fico brigando a minha rígida com a minha oral. E na nossa cabeça é assim, sempre vai ter um dos traços ditando quem está no controle. E a análise corporal faz isso, ela traz essa consciência pra gente, a gente entende quem a gente é, e em várias situações eu vou ter que lançar a mão de uns traços. Vai ter hora que eu vou ter que falar, não, oral, é hora de você ficar quietinho e deixar a rígida fazer, porque eu preciso fazer muito aqui e tem que ser rápido. E a gente entrando nesse universo, a gente toma decisões mais acertadas na vida. E a gente passa pela vida dessa forma leve, sem nos cobrar. Porque eu não posso querer ter o foco que, por exemplo, um masoquista tem, uma masoquista, e trabalhar mínimos detalhes. Eu não fui feita assim, minha mente não funciona assim. Se eu ficar me cobrando isso, eu vou sofrer. Então hoje com essa história de não procrastinar, proatividade, fazer o tempo inteiro, isso não é para todo mundo, nada é para todo mundo. Então a gente se entendendo e a gente entrando, fazendo essa análise junto com o esposo, eu me entendo. Existe a análise corporal que a gente chama de combinada. Então eu faço do marido, faço da esposa, cada um se entende e cada um vai entender o universo do outro. E essa relação é entrelaçada e vai ser uma relação muito mais forte, muito mais sólida, muito mais leve para esse casal. E esse novo universo de análise corporal é o universo que nos traz essa leveza que eu sempre falo e esse entendimento dessa identidade.
e esse respeito por nós. E quando a gente entende a gente, por mais que o outro não entenda quem ele é, mas da gente olhar para ele e entender quem ele é. E tô olhando aqui, o tempo passou voando. E eu só quero compartilhar com vocês aqui, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui. E eu quero perguntar se vocês querem mais lives, lives inclusive para falar de cada traço individualmente. Depois vocês escrevem aqui pra mim. E tem uma outra coisinha que eu quero compartilhar com vocês, que foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, sobre identidade. Mas falar, pra gente fazer uma live, identidade, mas cada live eu trazer uma mulher da Bíblia e trazer e mostrar e trazer aqui como um devocional. Seria uma live de um formato diferente e inclusive uma live de manhãzinha, que aí o que a gente tem que aprender com cada mulher da Bíblia e linkar o que elas trazem para a nossa identidade, o que a gente como mulher precisa aprender. E eu tô querendo fazer uma live aqui com uma análise corporal, chamar alguém que esteja disposta, chamar alguém aqui ao vivo, fazer uma mini análise corporal para vocês também entenderem o que é essa análise, como que a gente faz isso. Os meus atendimentos são online, o online funciona muito bem e assim, os resultados que eu tenho tido são fenomenais. Mulheres me trazendo resultados maravilhosos e isso me faz, como eu disse, faz meu coração cantar, faz eu chorar de alegria, e a minha oral aflora. Então, eu quero fazer uma live dessa também. Eu vou planejar, se alguém quiser aí, levanta a mãozinha que eu chamo na hora e a gente faz aqui ao vivo uma mini análise para você se entender como você funciona. E eu quero... Me chama, então vamos fazer. E aí eu quero só terminar, que eu não sei se eles vão derrubar essa live, tem lives que estão durando mais que 1 hora, mas eu quero só terminar, eu inclusive escrevi aqui, com a frase daquele livro A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown, que diz: viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Ao invés de vivermos nos escondendo dos julgamentos e críticas, devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam. Isso é coragem de ser imperfeita. Isso é viver com ousadia. Então eu quero convidar todas vocês que estiveram aqui, mulheres lindas, únicas, singulares, a viverem com ousadia, a se colocarem em campo, independente de quem está na arquibancada para apontar dedo, para te julgar. Nós somos perfeitas na nossa imperfeição. Que Deus abençoe cada uma de vocês e depois eu vou marcar uma live. E eu vejo vocês lá na próxima live. Um beijo, que Deus abençoe, que vocês tenham uma noite abençoada no Senhor. Beijo!